Graça e paz, irmãs e irmãos. Quero dizer da minha grande alegria, deixa eu marcar meu tempo, para eu não ver aqui ninguém mandando eu me calar, né? Quero dizer da minha grande alegria de estar aqui como sempre. Eu tenho um carinho muito grande por Natal. Estou só um pouquinho triste porque não pude chegar aqui no tempo do início, mas cheguei em Natal desde ontem à noite, mas eu tinha outra tarefa aqui em Natal, que terminava hoje 5h30, então foi o tempo de sair lá de Felipe Camarão e correr para cá e comer aqui um bolinho com que Rusa me serviu a mim e a minha esposa com tanto carinho. Chegar no fim desse encontro me enche de nervosismo, porque eu só imagino o que o Senhor fez, o que o Senhor falou, mas só imagino, né? Imagino porque sei o Espírito que transita por aqui, então imagino tanta coisa boa que Deus disse. E imagino também que alguns papéis a gente pode enchê-los com algumas ideias, a nossa cabeça talvez projetou aí algumas coisas, uns pequenas ideias, outros tanta coisa, e fico na expectativa para ver o que o Senhor ainda vai dizer a nós. Então eu vou te convidar a ficar de pé, para a gente orar juntos nesse sentido. E eu espero muito que aquilo que Deus dirá a nós agora, eu não seja atrapalho, eu não seja empecilho. Espero muito que some, e aí eu dependo exclusivamente do Espírito, porque cheguei agora, então eu não tenho nem condição de somar com o que eu não vi acontecendo. Mas eu sei que o Espírito do Senhor está aqui desde antes de nós chegarmos, e tenho plena paz de que Deus, nesses próximos 40 minutos, ainda tem alguma coisa para acrescentar aos nossos corações. Porque se eu não tivesse essa convicção, a gente não ia perder esse tempo. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, obrigado pelo seu filho que orou agora há pouco, pedindo que o Senhor cuidasse do que eu vou dizer. Mas voltamos de novo em conjunto a orar ao Senhor, clamando por mais uma fatia da sua misericórdia, mais um pouco da sua graça. Eu sei, nós sabemos que o Senhor já nos disse tanta coisa, mas o Senhor sempre tem coisas novas para nos dizer. Pedimos que o Senhor nos encoraje. Daqui a pouco nós iremos para as nossas casas, teremos um tempo com certeza de oração ao Senhor, agradecendo por esse fim de semana, por esse mover lindo que nós estamos vendo aqui. Amanhã é dia normal nas nossas vidas. Iremos falar, muitos de nós pastores, muitos de nós líderes, pastoras e líderes. Temos que dizer coisas do Senhor para o nosso povo, que é seu povo. E pedimos que na segunda, na terça, na quarta, o Senhor continue fermentando em nossos corações aquilo que o Senhor tem nos dito. Uma ou duas, três coisas que o Senhor tem nos dito. Obrigado por essas igrejas reunidas aqui. Isso é um grande sinal do seu reino. Te agradecemos. E agora continua ministrando com graça aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu tenho uma boa tarefa dada por Deus e dita por Leandro e os organizadores desse encontro, de testemunhar um pouco do processo de mudança que Deus fez acontecer na Igreja Batista em Coqueiral. E eu falo desse processo de mudança com muita liberdade, com muita naturalidade, porque ele não dependeu de mim, não dependeu de Antônio, de Maria, ele dependeu do Espírito Santo, que se utilizou de pessoas comuns, como esse que fala aqui a vocês. Meu nome é Zé Marcos, como foi dito, e eu sou dessa terra, sou natural de Caicó,
a terra quente que só a moléstia dos cachorros. Caicó é quente demais, pelo amor de Deus. E olha que eu volto a Caicó umas 5 vezes por ano. Mas uns meses que termina em Bró eu já vou orando, né? Que é o setembro, outubro, novembro e dezembro, eu já vou dizendo, misericórdia de mim, Senhor. Porque todo ano é quente, mas nesses aí pega fogo. Aí fica meio que sem condições de vida. Diz que a Universal não ganhou muito dinheiro por lá, porque não tinha demônio para expulsar, porque era mais quente do que o inferno, os demônios não estavam muito acostumados com o calor. Perdoe a brincadeira, às vezes as coisas saem sem a gente pensar. Mas que é quente, é quente. Que é quente, é quente. Bom, e aí vou para Recife, empurrado por Deus, como um bom sertanejo. Nunca eu queria ir para uma cidade como Recife. Recife é uma loucura, uma loucura, é agressivo para nós sertanejos. Aquela turma dali de baixo, Currais Novos, Acari, Caicó, que nossas mães se acordavam de 5 da manhã para varrer a calçada, varrer a rua, as ruas largas, as ruas limpas. Acari, quando a gente passa em Acari, baba, com tanta limpeza que tem ali. Aí você chega em Recife, né? Aquela coisa linda, uma casa em cima da outra, reboco ninguém quer nem saber, lixo joga em todo canto. E aquilo mexia demais comigo. E eu era um menino de 20 anos e ficava perguntando: o que danado eu vim fazer aqui, Senhor? Eu sou sertanejo, eu quero voltar para Caicó. Deixa que o Senhor queria me botar no meio de uma obra muito, muito, muito especial. E lá em Recife, eu começo a fazer parte da minha primeira igreja. Depois eu fui pastorear Coqueiral. Coqueiral é a minha segunda e última igreja, até o resto da minha vida, em nome de Jesus, e de Deus e do Espírito Santo, para não correr o risco. E me converto com minha esposa, está ali atrás. Nessa época, nosso filho caçula tinha 7 meses, e a gente é jogado ali numa das regiões mais esquisitas da região metropolitana do Recife, que se chama Curado 4. Quem conhece, quem sai ali por trás, quem chega em Recife por trás, passando ali pela Arena Pernambuco, a rodoviária, é o primeiro conglomerado de coisas que tem uma em cima da outra. Pronto, foi ali que eu fui morar. E depois me batizo junto com ela, a gente se batiza no mesmo dia e começa a nossa caminhada de fé, começa a servir aos irmãos. Era um momento especial, porque a igreja muito pobre, muito pobre, muito pobre. A gente era o único da igreja que tinha carro, então morria gente, era gente, adoecia gente, era gente. Então, muita oportunidade de servir aos outros. 5 anos depois, da minha chegada, eu sou consagrado pastor, e numa brincadeira de Deus, ele me joga dentro de uma igreja quase centenária. Então Coqueiral é de 1925, uma igreja, e eu fui pastorear em 2002, então ela tinha 77 anos quando eu comecei a pastorear, e uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, uma igreja cristalizada naquilo que ela tinha que ser, porque existem 2 tipos de crentes no mundo, né? São os batistas da convenção e os outros, né? Os batistas se acham os melhores crentes. Nós batistas nos achamos os que dominamos mais a Bíblia, os que somos mais fiéis à Bíblia, de maneira que tudo que é batista está certo, não precisa mudar. Um culto batista, o cara bota aquele bichinho de matar mosquito antes do culto começar, que é para não ter o barulho nem do mosquitinho. É uma coisa interessante. O pastor estava pregando, se alguém desse um glória a Deus, o resto da igreja todinho virava para saber quem foi aquele pentecostal que quer renovar a igreja, para depois o diácono conversar lá com ele. Só que 3 anos antes da minha chegada, essa igreja, que estava prestes então a completar seus 75 anos, estava vivendo o momento mais difícil da sua vida, e era uma senhora de quase 75 anos, e a liderança um dia, num dos momentos de crise, pergunta assim para si própria: se nossa igreja deixasse de existir de uma hora para outra,
este povo que mora aqui sentiria falta dessa igreja? E foi uma resposta triste, porque a resposta foi um não. E diante disso, a liderança começa a se envergonhar muito, porque se percebe mais um clube de crentes, mais um ajuntamento de um conglomerado de gente que nasceu ali, criou seus filhos ali e gostava dali, porque ali era o lugar de ir todas as semanas, mas não era mais uma comunidade viva relevante. E ela entrou em crise, e eu também estava em crise. Quando eu entrei no seminário para ser pastor, quando Deus me chama para ser pastor, eu estava com 23 anos, com minha vida toda programada para ser rico. Tinha saído de Caicó de uma extrema pobreza junto com minha esposa, já estava num trabalho público federal que estava me dando um bom dinheiro, tinha ganhado muito dinheiro em 96, tinha comprado a casa dos meus pais, feito a casa da mãe da minha esposa, minha sogra, comprado nosso apartamento, nosso carrinho, tudo direitinho, e eu vivia estudando para ir ricar, vivia estudando para passar em concurso, passar em mais concurso, ganhar mais dinheiro, e Deus vai e diz: agora você para tudo, porque eu quero que você seja pastor. Isso foi muito complicado para mim. Então entro no seminário com 23 anos de idade, mas logo vou enxergando que a igreja que a gente herdou não se parecia com Jesus Cristo, e isso mexia muito comigo, muito, porque antes de me converter eu tinha lido o Novo Testamento 4 vezes e o Antigo Testamento uma, e isso foi uma triste coincidência, porque eu ganhei um Novo Testamento dos Gideões e achava que aquilo era a Bíblia toda. Então eu queria entender Apocalipse e lia de Mateus até Apocalipse, chegava em Apocalipse, não entendia que de nada era essa Babilônia, de onde aparece essa Babilônia que a Bíblia toda não falou, e vinha, até que um amigo disse: não, isso é um pedaço da Bíblia, tem uma outra coisa que é o Antigo Testamento. E fui lendo, e comecei a devorar a Bíblia, e depois que eu entro na igreja, eu já era um relativo conhecedor da palavra de Deus. Enquanto a gente estava na classe dos novos convertidos, eu lia muito, era um leitor voraz, e em 3 meses eu li 10 livros de um compêndio que conta uma história ilustrada do cristianismo. Então não só eu já tinha um relativo conhecimento da Bíblia, mas também da história da igreja, e eu olhava para a igreja que eu era parte, que eu fui jogado dentro, que a vida e Deus me colocou dentro, e eu dizia: isso não se parece com Jesus, isso não se parece com Jesus, e isso me jogava em crise, porque tudo que eu olhava, eu queria ver o nazareno, caminhante, simples, roupa rasgadinha, que quando viveu o seu tempo de maior luxo, andou em cima de um jumento que nunca tinha sido montado. Não sei aqui quantos já andaram em cima de um jumento que nunca foi montado. Já andou em cima de um jumento que nunca foi montado? Andar de jumento manso já dá trabalho. E andar de jumento que ninguém nunca montou, meu amigo, se prepare para a queda e depois para o coice. Só depois disso foi que eu vim entender que a Bíblia diz que os discípulos ajudaram Jesus a subir no jumento. Porque de fato, um jumento que nunca foi montado, eu acho que Pedro segurou na cabeça, João segurou nos pés, que era para ver se Jesus subia. Esse Jesus que no ápice da sua vida, andou num jumento que nunca foi montado, não se parecia com o Jesus da igreja. Parecia que o Jesus da igreja, ele era muito mais aquele que está entronizado num trono de ouro, rua de cristal, cheio de coisa que a gente não entende, pés que iluminam, espada que sai da boca, um negócio assim, do que o Nazareno. E eu já era convencido que não dá para imitar esse segundo Jesus. Esse segundo Jesus eu não posso imitar esse segundo Jesus. E se discipulado é o ato de imitar o mestre, e se o mestre foi acima de tudo um servo, aliás, quando Jesus se identifica, ele usa uma palavrinha no grego, que significa o pior de todos os servos, o tal do Ruperetas, que era um servo que já estava quase morrendo, que não prestava mais para nada. Eu olhava para a igreja e dizia: não, esse negócio está esquisito. E eu dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor me chamou para o pastorado, eu quero pastorear uma igreja só, minha vida toda, isso eu já tinha pedido a Deus,
Mas eu não quero pastorear esse negócio. Eu não quero ser o presidente de um clube de crentes. Eu não quero fazer parte de um movimento que não se parece mais com o Senhor. E se a gente botar a cabeça para pensar, é muito comum que a gente pegue a nossa igreja não se parecendo mais com Jesus. Muito comum. Comecei a pastorear Coqueiral em 2002, 2001, exatamente um ano antes de pastorear, fui com minha esposa para uma viagem a Fortaleza e o ônibus sairia da frente do templo de Coqueiral. A gente chegou mais cedo, isso foi um domingo, o culto estava começando, a gente quis entrar no templo, quando chegou perto, a gente não se sentiu digno, as roupas não permitiam que a gente entrasse, a gente estava com roupas normais e lá eles estavam com roupa de crente, o glamour daquele espaço não permitia mais, e isso me deixava em crise. Bom, fui consagrado aos 27 anos, completei 27 anos num dia, fui consagrado no outro, e 5 dias depois, por uma rápida reviravolta de Deus, eu fui pastorear exatamente aquela igreja que eu não tive coragem de entrar, de tão fechada e esquisita que ela era. E aí, deixa eu parar um pouco essa história para fazer uma aplicação aqui. Talvez um ou outro de nós esteja se dizendo assim: a Aleph está com esse negócio de integralidade da missão, chama a gente aqui para congresso, bota um bocado de gente para falar, aguça o coração da gente com coisas bonitas que estão acontecendo em nome de Jesus. Mas de fato, a igreja não muda. E eu vou chegar lá e vou conversar com os irmãos, mas esse negócio não muda. E eu quero te dizer aqui, e eu acho que essa é a principal mensagem de Deus, da minha parte para a sua vida, que a igreja muda. Eu quero te dizer que a igreja muda, ela muda. Ela muda por causa de duas coisas. Ela muda porque ela é um ente vivo. E ela muda porque o cabeça dela é Jesus. Se ela não mudar porque é vivo, ela morre. E nenhum de nós vai querer aqui a alcunha de ter matado a igreja. E se Jesus for o cabeça dela, ela muda. E eu digo uma coisa, irmãos, eu gosto de falar disso, que eu estou falando aqui, por um motivo. Se a igreja batista em Coqueiral mudou, eu aposto que qualquer outra igreja no mundo muda. Porque aquela igreja tinha tudo para não mudar. E aquele moleque que foi pastorear aquela igreja, que se chama Zé, que saiu de Caicó, que só tinha 5 anos de crente, Deus não teria, se não tivesse poder para usar a igreja, não teria usado a escória do mundo, o mais fraco dos mais fracos. Então ela muda, a igreja muda e continua mudando. Então talvez, se no seu juízo você esteja animado e desanimado, animado por uma série de ideias e desanimado porque tantas vezes você tentou colocar alguma coisa nova para a sua igreja, mas sua igreja não escuta, porque o irmão A ou o irmão B vai lutar contra, porque não é assim, a tradição manda daquele jeito, não é assim entre nós assembleanos, não é assim entre nós batistas. Tira isso do seu juízo, porque a igreja muda e o Senhor quer que ela mude. E aí, Coqueiral estava em crise, eu mais em crise ainda, junta a fome com a vontade de comer, e a gente começa um processo de mudança. Bom, a primeira coisa que eu queria te dizer da parte de Deus é que a igreja muda. Essa é a primeira coisa. Eu acho que você pode deletar tudo que eu disse até aqui e pensar só nisso. A igreja muda, a igreja muda. Agora, a segunda coisa que eu quero te dizer é como a igreja muda. Como a igreja muda. Porque nós tendemos a querer que as mudanças aconteçam do dia para a noite. É muito comum que nós pastores, nós líderes, quantos pastores e pastoras tem aqui? Só para eu ter uma noção. Quantos lideram coisas na igreja? Então, está aqui. A Maia levou, pode levantar a caneta, não tem problema não, que dá para ver daqui de cima. Não? O problema é que muitas vezes a gente não quer respeitar os processos de mudança, não quer respeitar o tempo necessário para as mudanças. Recebe coisas do Senhor
e acha que porque o Senhor me disse, basta eu dizer à igreja que as coisas vão acontecer. Não funciona assim no mundo real. Na vida prática não funciona assim. Quando em 99 eu entro no seminário, eu leio o livro de Ed Renekiewicz chamado Quebrando Paradigmas. E ele dizia que a gente precisava quebrar paradigmas do culto, do clero, do domingo e do templo. Quando eu terminei o livro, eu fiquei frustrado. Eu disse, esse sujeito diz que a gente tem que quebrar paradigmas, mas não disse nada de como a gente faz para quebrar paradigmas. Isso é uma tormenta, uma tortura para um moleque de 23 anos como eu. E eu fui aprendendo algumas coisas no seminário de teologia que são mentiras. Lógico que eu aprendi muitas verdades, mas algumas eram mentiras. Por exemplo, meus professores diziam assim, esse assunto que vocês vão estudar hoje é coisa de seminário. Não leve isso para a igreja, porque o povo não aguenta. Isso é uma mentira. O povo é mais inteligente do que nós pastores se brincar. E o povo quer mais mudanças do que nós pastores se mudar. Às vezes os pastores dizem assim, não, mas minha igreja não muda porque o povo não quer. Duvido. Na grande maioria das vezes somos nós os pastores que estamos satisfeitos demais e não queremos operar mudanças na igreja. Mas o povo quer, o Espírito quer, o Senhor quer. O Senhor está triste com a igreja brasileira. Deus está triste com a igreja brasileira. O fenômeno evangélico brasileiro tem causado um negócio em nós crentes sérios que tem dado ânsia de vômito. Imagina em Jesus, em Deus. Como ele dizia lá em Isaías 1, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não sei o que é que está no coração de Deus em relação à igreja brasileira quando ele olha, mas tem alguma coisa esquisita com a igreja brasileira e é preciso que a gente mude. Bom, isso é uma mentira do seminário. Que o povo não entende, que o povo, só falta dizer que o povo é burro, é uma mentira. O povo é inteligente e teologa muito melhor do que a gente. Porque o povo teologa do chão da fábrica, da vida real. E muitas vezes a gente teologa das cadeiras centrais dos púlpitos, quando a gente não vê o sujeito, a gente só vê a plateia. E a gente acha que tem soluções, mas o João e a Maria que está lá, eles sim sabem. Olha, e aí em Coqueiral, eu quero dar umas dicas aqui, eu não estou dizendo que você vai fazer a mesma coisa, mas alguns deles são princípios. O que é que eu fiz em relação a processos de mudança? Primeiro, eu tinha consciência que estava pastoreando uma instituição de 70 anos, onde eu era o 19º pastor. E essa instituição tem uma história. Tem gente que está ali desde antes de eu ser espermatozoide. O cabra já está lá, né? Já estava lá, desde antes de qualquer coisa. E eu era um moleque de 27 anos, mesmo sendo o pastor da igreja. Era preciso eu entender isso. E eu chegava ali e dizia, meu Deus, como é que eu vou vomitar em cima desse povo tudo que o Senhor colocou no meu coração? E Deus dizia, não faça isso. Se você tem crise, faça primeiro a alimentação da sua crise. Eu disse, como assim, Senhor? Ele dizia, se você acha que alguma coisa tem que mudar e você está insatisfeito com isso, antes de você vomitar isso para o seu povo, alimente-se dessa crise. E eu quero dizer uma coisa bem interessante, pastor, pastora, líder. A crise é o embrião da mudança. Se não há crise, não pode haver mudança. Portanto, eu acho que se você entende que sua igreja tem que mudar, mas ela não está em crise, a sua tarefa é pô-la em crise. E isso parece uma coisa meio masoquista. Mas se sua igreja não entender que precisa mudar, ela não vai mudar nunca. E aí eu alimentava as minhas crises. E uma das crises que eu tinha, eu vou só dar um exemplo aqui, das tantas mudanças que essa igreja operou e opera. Uma das crises que eu tinha, era que quando a igreja se perguntou, se nós deixássemos de existir ou deixarmos de existir abruptamente, faremos falta à nossa sociedade? E a resposta foi não. Eu percebi que era porque havia um quase que total isolamento entre a igreja e o mundo, de maneira que nem a igreja consegue sair para o mundo, nem o mundo consegue chegar na igreja. São duas coisas que parece que não dialogam. Tanto é que eu tenho uma Bíblia lá em casa, que no prefácio vai dizer assim,
10 conselhos para um novo convertido. 1. Se afaste de todos os seus amigos não crentes. Se afaste de todos os seus amigos não crentes. E eu me pergunto, por que esse isolamento entre igreja e mundo? E aí eu percebi que esse isolamento entre igreja e mundo se dá por um princípio de que nós operamos a nossa fé dentro do nosso arranjo religioso, e isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia não manda isso, pelo contrário, Jesus censura isso o tempo todo. Parece que o templo, o domingo, aquilo que René apontava, o templo, o domingo, o culto, os pastores e diáconos, parece que esse é o campo por excelência de operação da nossa fé, e o mundo não cabe na operação da nossa fé. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o lugar da igreja é no inferno. Por isso que ela diz, as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja tem que ir arrombar as portas do inferno. Ela diz que o palco de operação da fé da igreja é o mundo. Não é à toa que em João 17, quando Jesus vai orar pelos discípulos e discípulas atuais e por nós, ele usa na oração a palavra mundo 18 vezes. Nessa dinâmica da igreja que vai e vem do mundo para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para estar nessa inteira dinâmica, mas a gente não estava assim. Houve uma época que a igreja tinha 32 ministérios e eu estava muito feliz, e um dia consertando o teto lá, um sujeito consertando o teto, eu subi no andaime, o teto é alto, tem 9 metros, e tinha um monte de ministérios, era quinta-feira, eles estavam reunidos, ensaiando, planejando, e lá de cima eu olhei para o local de culto nosso e vi pelo menos uns 6, 7 ministérios lá, e outros que estavam nas salas, 32 ministérios, era 31 ministérios, e lá de cima eu olhei para o povo e fiz uma oração orgulhosa ao meu Deus. Eu disse, está vendo, Senhor, como é linda a Igreja Batista em Coqueiral, ensaiando para te servir? E foi a oração que Deus foi mais grosso comigo até hoje, foi aquela. Porque a pergunta que o Espírito jogou no meu coração foi, quem disse que essa igreja está me servindo? Eu disse, uai, como assim? 31 ministérios, olha o povo ensaiando aí. 3 de louvor, tem um lá dentro, tem um aqui se reunindo, tem o coral. 3 de dança, para dançar no domingo e fazer a escalinha. 2 de recepção, são mulheres da igreja que estão decidindo qual é a farda que elas vão usar domingo que vem, na recepção. 2 grupos de cantina, porque faz um revezamento um domingo após domingo. E fui descrevendo para Deus o tipo de serviço que a gente estava ofertando, e Deus disse de novo, quem disse que esse povo está me servindo? Esse povo está se servindo, está servindo à estrutura, está servindo ao movimento que se chama Igreja Batista em Coqueiral. Mas a mim você está enganado, porque há 2 enganos. Primeiro, eu não posso ser servido. Depois, a única forma de me servir é servindo ao pequenino. E esse negócio aí que você está orgulhoso dizendo que é o povo ensaiando para mim servir, não. O povo está ensaiando para dançar, o povo está ensaiando para cantar, o povo está ensaiando para recepcionar, mas para mim servir, não. E foi quando eu fui percebendo que a igreja vivia uma dinâmica em si mesma, que não saía disso. E nós éramos excelentes máquinas de fazer cultos e eventos, e nisso os batistas são bons, com glamour. De maneira que passava gente o tempo todo nas nossas portas e não conseguiam entrar, e nós também não conseguíamos sair, porque o mundo é imundo, nós somos santos, o mundo é impuro, nós somos limpos, o mundo é ímpio, nós somos o Israel de Deus. Então o que é que a gente vai fazer lá fora? Até que um dia eu fui a um congresso, e quando saí do congresso glamuroso, 400 pessoas, 150 pastores, que eu sou um dos últimos a sair, que piso fora da porta do templo, tinha uma menininha de cerca de 18 anos, forrando o chão da calçada da igreja com um papelão, porque ela era ali que ela dormiria. Do lado, uma sacola plástica com um bocado de bungigangazinha, ela trabalhando só com a mão. Quando eu olhei, ela estava segurando um bebezinho com a outra mão, e ela estava forrando o chão, e nós todos passamos por ali, todos. E o congresso tinha uma temática parecida com essa aqui, era a missão de Deus em Recife, a missão de Deus na cidade. Todos, eu digo todos porque eu fui um dos últimos, e a gente sai dali, e quando eu chego em casa, eu chego arrasado,
E eu disse para Deus, naquela noite não disse nada, eu não consegui nem orar, não conseguia nem levantar meus olhos, não conseguia nem fechar meus olhos, mas eu disse para Deus, enquanto minimamente nós não fizermos aquilo que a gente sabe que tem que fazer, não irei mais a nenhum congresso, não lerei mais nenhum livro. E aí a igreja de Coqueiral passou de 2004 a 2010 sem entrar ninguém de fora para dar um ai, e sem sair ninguém para fora para dizer um ai, só fazendo autocrítica. E essas crises vão alimentando o coração da gente, e a gente precisa se retroalimentar delas. Porque uma coisa muito comum aconteceu o seguinte: o Senhor nos coloca em crise hoje. Amanhã a gente chega na escola dominical e já vem um bocado de gente dizer um bocado de problema. E essa crise que é tão importante para a nossa vida, para a condução das nossas igrejas, ela vai se perder na dinâmica da igreja local, nos problemas da igreja local. É a parede que sujou, é o dízimo que não deu para pagar a luz, e por aí vai, e a gente vai se atolando com essas coisas. E aí eu disse: Senhor, todas essas crises que o Senhor colocou no meu coração, eu vou estudar esse negócio. E a primeira era que o templo era o principal barrador da igreja sair para o mundo ou do mundo se relacionar com a igreja nessa dinâmica. E a gente passou um ano e meio, fiz 30 reuniões com a liderança. Nós, a Bíblia e o tema, nada mais. Não queria saber o que John Stott disse, não me interessava o que Francis Schaeffer falou, o que René Padilha disse. Nós, a crise e a Bíblia. Nós, a crise e a Bíblia. 29, 30 encontros só com a liderança, para a gente entender isso. Por que a gente não sai? Por que o mundo não vem? Por que a gente não faz falta? E depois de um ano e meio eu começo a pregar para a igreja sobre isso. E a gente, enquanto igreja local, estabeleceu umas mudanças que, se eu contar aqui, você vai dizer: é impossível acontecer uma coisa dessa e o pastor não perder a cabeça. Uma delas, a primeira delas depois dessa crise, foi que os irmãos disseram: pastor, então eu acho que a gente deve... Parênteses, isso é a experiência da igreja de Coqueiral, certo? Não sei se hoje eu faria a mesma coisa, mas com 27 a gente faz, com 28 a gente faz. Chegou um pastor aqui com 29 de Natal e disse: rapaz, me dê um conselho. Eu digo: bom, estou ficando velho, esse cara está pedindo conselho, né? Diga, eu tenho umas 4, 5 coisas que eu sei que a gente tem que fazer na igreja, mas eu fico olhando para um irmão, para outro irmão, e eu fico me barrando de fazer. Eu disse: faça até os 30, porque depois dos 30 a gente tem mais coragem de mudar muita coisa, não. Mas tem, viu, porque o Espírito nos renova. E nessa dinâmica, a igreja entendeu que o templo era o seu principal câncer. E essa foi a experiência, uma delas, das centenas de experiências da Igreja Batista em Coqueiral. O templo era o seu principal câncer. E eu sabia disso. Eu tinha estudado a história da igreja. Eu tinha visto que a parte mais dinâmica da vida da igreja foi antes dela ter templo, nos 3 primeiros séculos. Eu sabia que Jesus morreu por causa do templo, que Jesus não concentrou o ministério dele nas regiões do templo ali, ele foi só praticamente a última semana, já foi para ser crucificado. Sabia que em Atos o diácono Estevão ia num discurso bom, todo mundo escutando, até que ele falou de templo e a turma apedrejou. Sabia disso, mas a gente começou a trazer isso para o povo. Gente, templo é casa de Deus mesmo? Será que é? Será que não é? O que é que Davi queria? O que é que Salomão fez? Deus pediu que Salomão fizesse aquilo. Era para ter tanto ouro. Por que Israel se guardou naquilo ali? E vamos vendo qual é a finalidade disso na história da igreja primitiva, na dinâmica da igreja. Até que chegou um momento que um irmão foi e disse: pastor, então não tem outra saída. Eu disse: o que é que você quer dizer? Ele disse: vamos derrubar? Eu disse: olha, por que eu não pensei nisso antes? Olha, eu tinha pensado nisso 5 anos antes. Mas eu esperava que o povo maturasse, não a ideia de derrubar templo, a gente nunca quis derrubar, mas que o povo maturasse a ideia de que o templo não é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus, que o lugar de operação da fé não é no templo, é no mundo, e que eu sou esse portador ambulante do Espírito e do poder que opera em mim. Era isso que eu estava esperando ouvir. Mas findou que, por ironia do destino e graça de Deus, a gente findou por demolir, numa atitude de insanidade pastoral e de insanidade eclesial da igreja toda,
E quando foi no dia de demolir para construir, a gente só tinha R$1.000, que era o preço do tratoreiro, que ele cobrou R$1.000 para derrubar e não veio. E os irmãos esperando para ver, e chegou ali e disse: e aí, pastor, o tratoreiro não vem? Eu liguei, rapaz, o cara não vem. E agora? Eu não sei, vamos esperar. Não, pastor, vamos derrubar. E aí foram em casa, pegaram marretas e em 4 dias fizeram isso. Eu não estou dizendo isso para dizer a você que vai derrubar o templo amanhã, não. Não tem nada a ver, não é isso. Eu estou dizendo que a igreja muda, e aquelas mudanças que a gente julga mais impossíveis, serão possíveis quando o pastor tiver, e sua liderança tiver paciência de não chegar na igreja mandando mudar as coisas, mas caminhar com o povo, abrir a Bíblia no colo e ler a Bíblia com o povo e esperar que o Espírito Santo de Deus fale. E aí, deixa eu só olhar meu tempo aqui, estou quase terminando o tempo. E aí, depois disso, a igreja vai... Ora, você começa a pensar, e esse negócio de pensar, esse bicho é uma doença que depois que você adquire, depois que você adquire essa doença, você não quer mais parar. Porque mudar é um negócio interessante, porque traz vida. E não é mudar por mudar, é mudar porque o Senhor quer que mude, e é mudar o que o Senhor quer que mude. Deixa seu templo quieto, talvez não tenha nada a ver com isso, a história que o Senhor tem contigo e com sua igreja. Eu só dei um exemplo dos tantos. Mas chega um momento que a coisa mais certa que a igreja passa a viver é esse sentimento de que é preciso mudar. Então a igreja continua nesse sentimento e continua olhando para o mundo, continua olhando para fora e vai ver o que é que está circulando a igreja, e a gente vai vendo coisas esquisitas de ver. A gente vai vendo meninas de 12, 13 anos tendo sua virgindade vendida pelo pai, coisa que a gente viu lá em Coqueiral. Os meninos de 12, 13 anos, o traficante já olhando e dizendo: esse moleque é descolado, eu vou dar um trocado a ele para ele vender crack. E você começa a ver isso, e você começa a olhar para a agenda da igreja e para a agenda de Deus, para os sinais que a igreja opera e para os sinais do reino de Deus na Bíblia, e é outra coisa que é fonte de crise. Porque a agenda da gente é muito esquisita diante da agenda de Deus. Deus não está nem aí com quantos eventos a gente vai fazer ali para as mulheres cristãs em ação, para os homens batistas não sei das quantas, para os homens da sociedade não sei das quantas, para o ciclo de não sei o quê. A agenda de Deus não está comportando essas coisas. Isso não está mexendo com o coração de Deus. O que está mexendo com o coração de Deus é quantos jovens de 13, 14, 15 anos estão levando um tiro na cara, e depois que cai o cara dá mais 8, que é para humilhar, para a mãe dele, quando olhar no caixão, não ter coragem de mandar abrir, que é para mostrar que ele manda. O que está mexendo no coração de Deus é porque existem tão poucas pessoas com tanto dinheiro e tantas pessoas morrendo de fome. Isso está mexendo no coração de Deus. A agenda de Deus não é religiosa. Nunca foi. Olha para Jesus e você vai ver isso. Olha para Jesus. Se lembra do que a gente lê sobre Jesus? Em Mateus. A agenda de Deus não é religiosa, mas a agenda da igreja é religiosa. Porque a igreja, quando tem que ser o ente operador do reino de Deus no mundo, ela passa a ser mais um ente religioso. É por isso que nós, de maneira geral, estamos sendo envergonhados. Porque a gente cresce mais do que praga e não altera as coisas na real. Parece que quanto mais os crentes estão crescendo em número, mais o Brasil está ficando mais nojento. Um dia desse aqui, há 3 dias atrás, prenderam um crentão que roubou todo mundo. Quando prende um político que não temia a Deus, a gente até engole. Mas quando prende o sujeito que se elegeu em nome de Jesus, é difícil para a gente. E o mundo está olhando para isso e está dizendo: está vendo que nojeira? Está vendo que coisa? Porque o mundo espera da igreja santidade. Então a agenda de Deus é outra coisa. E Coqueiral começou a olhar para a agenda dela e para a agenda de Deus, para a agenda dela e para a agenda de Deus. Teve um ano que a gente nem fez calendário,
Porque o calendário era feito assim: janeiro não é mês de nada, é mês de férias, não vamos marcar nada. Fevereiro é carnaval, retiro de carnaval. Março é mês de missões estaduais, a gente faz uma viagem missionária lá para Cabrobó. Abril é mês de educação, a gente faz aqui uma escola bíblica animada. E a gente ia enchendo o nosso calendário com coisas que Deus nunca pediu que a gente fizesse. E isso mata o pastor. Mata o pastor. Porque se o pastor está minimamente conectado com o Senhor, ele está vendo que todo o movimento da sua comunidade parece que está desconectado, ou se desconectando do nazareno sofredor que no auge da sua fama montou num jumento brabo, pequeno, que nunca tinha sido montado. E aí é quando Coqueiral começa a entender que o lugar de operação da fé é no mundo. E ela começa então a abandonar cada vez mais o seu lugar meramente religioso para assumir uma agenda que se parecesse com a agenda de Deus. Mas como é que isso vai acontecendo paulatinamente, sem que o pastor perca a cabeça, sem que o corpo diaconal expulse o pastor, sem que a denominação não venha e tire o pastor? Pensando com o povo, orando com o povo, chorando com o povo, pedindo a Deus que fale ao povo. Eu não posso elencar aqui todas as mudanças dessa igreja. Sei que hoje, no 15º ano que eu sou seu pastor, eu tenho muita alegria de ser pastor dela. Muita alegria. Parece que 15 anos significam para mim 15 dias. A mesma vitalidade que eu tinha quando assumi o pastorado dessa igreja, eu tenho hoje. E olha que agora eu estou falando para vocês muito cansado, porque desde ontem que eu estou na pegada com força, como vocês devem estar. Até as ideias vão fugindo aqui do juízo. De vez em quando a cabeça é grande, as ideias fogem com mais facilidade, para você achar, demora mais um pouquinho. Mas um dia desse a gente olhou uma foto de um congresso que eu fui com parte da liderança de Coqueiral, nem conhecia essa igreja, em 2001, em Fortaleza. E eu louvei muito a Deus que hoje eu estou mais bonito do que em 2001. Porque Deus mantém o nosso ânimo, Deus mantém a nossa força. Esse negócio de que o povo caminhou 40 dias no deserto e as sandálias, 40 anos, gente, que 40 dias? E as sandálias de Moisés lá estavam do mesmo jeito, não sei o quem, e que Moisés morreu no auge da sua força, é possível. Porque a coisa mais gostosa do mundo de lidar se chama Igreja de Jesus. A gente acha que a Igreja de Jesus é um fardo, que a obra do Senhor é um fardo. Não é para ser. Se estiver sendo, alguma coisa está desajustada, não é para ser. Talvez esteja um fardo na sua vida, porque você sabe o que tem que mudar, mas ainda não teve paciência para chamar seu povo, Joãozinho, Dona Maria, e dizer assim: venha cá, vamos fazer uma roda, vamos ver o que é que a Bíblia diz da nossa relação com essa nossa rua. Vamos pensar sobre Jesus e o que é que falta a gente ser para se parecer mais com Jesus. Coisas simples. Você não precisa ir atrás de teólogos. Não estou dizendo que eles não têm importância e que não são homens e mulheres que têm dado contribuição, mas você tem a Bíblia, o Espírito Santo e seu povo. Teologue com seu povo. Antes de você quiser saber o que John Stott disse, vai saber o que é que Dona Maria dos Prazeres e vai te dizer lá na caminhada. Faça isso. E aí você vai perceber graça, você vai perceber força, você vai perceber ânimo, porque você vai enxergar mudanças. E mudança é um câncer em metástase que não mata, cura. Então é um exemplo terrível, mas que se espalha. Mudança se espalha. Mudança é um negócio que você muda uma coisa e quando você acha que está tudo legal, essa mudança descortina outra necessidade. É que nem a casa da gente que está toda bagunçada, a gente olha e diz: essa casa precisa de uma pintura. Aí você vai e pinta. Aí quando você pinta, você vê como a estante da sua casa estava arranhada. Você não enxergava que ela estava arranhada. Mas agora a parede está bem bonitinha e você enxerga que ela está arranhada. E você diz: rapaz, eu vou passar um verniz nessa estante. E quando você passa o verniz, você olha para aquele quadro velho seu com a foto antiga e você diz: eu vou restaurar esse negócio. O processo de mudança é assim. É que nem um buraco que você vai cavando, e ele só vai aumentando. E o Senhor vai te dando ânimo. Eu pedi a Deus: Senhor, eu quero pastorear uma igreja só minha vida toda, mas nunca a mesma igreja 2 dias consecutivos. E o Senhor tem me agraciado com esse presente,
De saber que amanhã, quando eu voltar para Coqueiral, já tem alguma coisa que alguém enxergou e a gente vai precisar mudar. E quando você muda, você não se cansa. Porque quando você olha para a agenda de Deus, você passa a ver a seara de Deus. E a seara de Deus, ela é violentamente trabalhosa, mas ela traz ânimo, porque você vai vendo resultados. É o jovem que completou 17, 18 anos com sua vida entregue nas mãos do Senhor e poderia ser um traficante, mas agora vai ser um advogado para lutar pelas causas dos outros pobres. Olha, está assim de testemunhos assim. É o povo que olha para a igreja e diz, se essa igreja deixar de existir, vai fazer uma falta muito grande e ninguém toca nela. Que nem uma vez na nossa região, a gente tem mais igreja lá, eu acho, do que em Felipe Camarão, que é um bairro com uma povoamento de igreja muito grande. Todas elas praticamente já foram roubadas e ninguém é doido de roubar de Coqueiral, porque o povo não deixa. Uma vez roubaram lá na frente um celular e isso mexeu muito com a gente, porque o menino ia entrando num dos projetos que a gente opera e quando vieram me dizer, eu triste, poxa vida, quem foi esse sujeito que roubou na porta da entrada aqui? Não se faz isso. Poxa, quem foi? Deve ser de outro canto, não deve ser daqui, não deve conhecer a igreja. E mais ou menos 20 minutos depois eu recebo uma ligação, pastor, vem aqui em casa pegar o celular do menino, que um safado passou aí e roubou, e eu disse a ele, em Coqueiral ninguém rouba aqui na frente da igreja. Interessante esse negócio. De outro menino que ia morrer porque estava com a dívida de R$500 com um traficante, de 400 com outro, e tinha voltado de um centro de reabilitação, sabendo que ia morrer, e eu disse, vamos lá conversar com o traficante. Não, pastor, não se meta nesse negócio não, que isso é complicado. Não, vamos lá, e a gente conversou com o primeiro, e eu disse, olha, eu quero dizer a você que fulano de tal voltou do centro de reabilitação de dependentes químicos, e que a dívida que ele tem contigo agora é minha, eu não tenho R$500, vamos ver como é que eu pago, 100 por mês, alguma coisa. E que ele agora é membro da Igreja Batista em Coqueiral, está lá conosco, recuperou, saiu das drogas. O cara, como é? Você está na tenda? Quando a gente derrubou o templo, a gente construiu uma tenda e ficou conhecido como igreja. Você está na tenda? É. Aí o traficante olhou para o menino e disse assim, Deus te abençoe, você não me deve mais nada. E a gente foi na casa, glória a Deus, glória a Deus. E a gente foi na casa do segundo. Aí o segundo estava dormindo e tinha uns 6 capangas lá na frente. Uns 6. O cara dormindo e a casa literalmente guarnecida. Aí eu disse, olha, chama aí fulano de tal. O que é que o senhor quer com ele? Não, quero conversar com ele. Ele chegou agora, está dormindo. Deixa o recado. Diz a ele que Léo veio aqui com a mãe e o pastor da igreja da tenda para falar sobre a dívida dos R$400, tá certo? E quando ele puder, ele vai lá na igreja conversar comigo, que eu quero acertar essa dívida com ele, porque Léo agora é membro da igreja. Tá bom, a gente diz. Quando eu chego na igreja, 5 minutos depois, chega um deles e diz, pastor, queria falar com o senhor, diga, fulano de tal disse que o menino não deve mais nada a ele. Então foram R$900 mais rápido da gente sanar, né? E aí, queridos, quando a gente quer mudar, Deus já está doido para mudar mesmo. Aí ele começa a fazer os milagres. Os milagres. Eu tinha tanta coisa para contar, mas eu brinquei aqui com o tempo, e já passou do tempo. Mas os milagres são interessantes. Os paradigmas, ou seja, os conceitos vão se descortinando. Uma mudança começa a abrir a porta para outra. E a gente começa a ver as coisas que vão acontecendo. E o Senhor começa a agir. E a gente começa a se encantar com o agir do Senhor. Quando a igreja assume a missão de Deus, a igreja se encanta com o poder de Deus. Por isso não cansa, por isso não desanima, por isso sai de uma coisa e entra noutra, por isso faz uma coisa e faz outra, e aí o ânimo vai se renovando, e eu tenho certeza absoluta que a principal ferramenta para renovar o seu ânimo é alinhar ao máximo a igreja que você está com a vontade do Senhor. Ele quer isso é possível. Digo isso porque se Coqueiral mudou, pastoreada por um Zé lá de Caicó, a sua muda. Qualquer uma muda. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude, que Deus nos anime, que Deus nos enche de crise, que o Senhor nos inquiete, que o Senhor nos dê sabedoria para abrir a Bíblia junto com o povo, esperar o tempo dele e operar as mudanças, para que a igreja de Jesus volte a se parecer com Jesus e volte a operar a agenda de Jesus no mundo. Glória a Deus. Igreja, esse é Zé Marcos. Ele tem importância tão grande na minha vida que depois de umas 6 ou 7 pregações que eu vi de ele ministrando em igrejas e eventos dos quais eu participo, eu liguei para ele em Recife: Zé, eu vou deixar de falar dos missionários famosos, posso falar de você nas igrejas onde eu pregar? Eles podem, Ronaldo. E me mandou um material. Eu conheço tanta história de Zé. E vocês vão ganhar um presente agora. Vão ter 20 minutos. Se forem rápidos, 3 ou 4 perguntas. Ele é rápido em responder. Tá certo assim? Só para dizer uma coisa. Ele saiu de uma igreja tradicional, botou a igreja no chão, literalmente. Eu vi as fotos. Uma igreja que tinha 70 membros. Hoje tem 700. E trabalha para mais de 4.000 pessoas na comunidade de Coqueiral. Então, vocês perguntem à vontade, agora rápido. Um cabo que se chama Zé, vai dizer o quê? Né? Não, mas Deus faz muita coisa. Não. Eu só espero que o Espírito Santo mexa com cada um de nós naquilo que precisa mexer. Que Deus abençoe, viu? Contem com minhas orações. Mantenham a santidade. Mantenham a santidade. Não saiam para a direita nem para a esquerda da vontade do Senhor. Se mantenham puros diante de Deus. Porque assim a gente pode mergulhar na lama sem se sujar com ela, né? Sejam maridos de uma só mulher, sejam esposas de um só homem. Jovens, honrem ao Senhor com seus corpos. Honre ao Senhor com seus bens, com sua sabedoria. Você já tem tudo o que precisa para fazer a obra do Senhor com a máxima excelência, porque você é templo do Espírito Santo do Senhor. E o que faz acontecer infinitamente mais do que isso que você está pedindo ou pensando é o poder de Deus que opera em nós, né? Então, a gente tem plena liberdade para se apresentar diante desse Deus, porque Ele faz a obra. Mas aí, enquanto eu enrolava aqui, o cabo levantou a mão. Não é enrolado não, isso talvez é a coisa mais preciosa que eu posso dizer para vocês essa noite. Amém. Nós ouvimos... 20 minutos, né? Nós ouvimos o nosso amado falar, que quando chegou lá, a pergunta que fizeram entre si era se a igreja deixasse de existir hoje, será que a comunidade sentiria falta? Foi uma das coisas que mais despertou a atenção. E o senhor entrou, falou da mudança, da quebra. Hoje, qual é a visão da comunidade em cima desse pensamento que tinham, a conclusão que chegaram antes, como o senhor chegou lá? Hoje, qual é o pensamento da igreja nesse sentido, se vai sentir, e quais os projetos desenvolvidos hoje que o nosso amado desenvolve na comunidade, né, que fez que a igreja se tornasse relevante naquele lugar? Certo. Vamos então seguir para as outras perguntas, que eu vou anotando e a gente ganha tempo assim, né? Que tem o irmão que também quer. Vocês têm mais alguém? Se tiver mais, aí a gente faz um bloco aqui e usa esses 15, 20 minutos. Boa noite. Primeiro, como é que eu faço para ir para Coqueiral? Rodoviária, você pega o Progresso, já desce do lado na rodoviária, do lado. Quando você sai na rodoviária, pega o metrô, 6 minutos depois você desce na estação Coqueiral e pergunta a qualquer vivente: onde é a igreja da tenda? Aí o pessoal vai te dizer. Como mais fácil de chegar em Coqueiral? Assim, na verdade, a minha pergunta ia começar perpassando pela pergunta que ele já fez, do que é desenvolvido lá.
Mas eu tenho uma pergunta também, assim, um tanto que hipotética, sabe? No sentido, assim, de... houve um sucesso naquilo que foi desenvolvido e pensado por você e pela liderança, pela comunidade, né? Houve um sucesso até de maneira pragmática, porque o irmão falou que eram 70 pessoas e hoje são 700. Não que isso signifique muito, né? Mas mostra um sucesso do trabalho. E aí eu pergunto, e se por acaso, você deu o exemplo da demolição do templo para a reconstrução, né? Se por acaso a perspectiva da igreja não tivesse mudado, se por acaso... É um tanto hipotético, talvez seja até um pouco complicado responder, por ser hipotético, mas como é que você lidaria com um não sucesso? E se houve, durante esses 15 anos, algum insucesso, alguma mudança que você viu que precisava acontecer, mas não aconteceu? No geral, como lidar com esse insucesso. Certo. Perguntinha aí, como diz em Pernambuco, cabulosa. Se tiver pernambucano aqui, vai se lembrar desse termo agora. Cabulosa, velho. Graça e paz à igreja. O senhor relatou falando sobre a igreja que enche de agendas, que sufoca até mesmo ela própria, que não é a agenda de Deus. A minha pergunta, essa sua colocação muito importante para a igreja, e concordo. A minha pergunta com essa base que o senhor fez, que até o irmão falou, com 70 transformou em 700, isso é uma coisa interessante. Qual é o dilema que você passa para a igreja hoje? Qual é o foco principal, o tema básico que o senhor fez para essas pessoas entrarem no reino? Porque foi uma palavra muito maravilhosa que o senhor transmitiu, um projeto que foi feito para que essas pessoas acreditassem cada vez mais em Jesus. O que você passa para nós, para que o principal foco que você fez, para que nós podemos também levar isso para a nossa história, para poder adquirir todos esses bens através que o Espírito Santo te conduziu. Certo. Vamos lá, né? Tá certo. Eu notei aqui, algumas perguntas são duplas. Visão da comunidade, se a igreja deixasse de existir hoje. Quando eu era seminarista, Russell Shedd foi dar uma aula para nós, ele era professor visitante do seminário que eu estudei. Ele foi dar uma aula para nós e um amigo meu perguntou assim: Dr. Shedd, o senhor acredita que a igreja pode voltar a ser aquilo que era a igreja de Atos 2? Principalmente no quesito, a igreja caía na graça do povo? E ele disse: olha, sinceramente eu não sei te responder essa pergunta. E isso ficou no meu coração. Primeiro, a humildade dele, de dizer eu não sei responder. Isso é muito, a gente não espera que uma pessoa como Russell Shedd diga eu não sei. Mas isso ficou martelando no meu coração. E eu disse: Senhor, tem que ser possível. Tem que ser possível. Irmãos, com muita alegria, com muita singeleza de coração, eu digo que se a Igreja Batista em Coqueiral deixar de existir hoje, vai ficar um buraco, um vazio. Não estou falando de espaço, eu estou falando da identidade do bairro. Vai alterar a vida do bairro, vai alterar a vida de milhares de pessoas. E eu tenho certeza absoluta, que ela caiu na graça da comunidade. Absoluta, eu digo isso com toda a alegria do mundo. Inclusive a gente ganhou alguns títulos públicos de utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, utilidade pública federal, e isso foi muito bom para a gente celebrar, porque vai dando a ideia da utilidade pública. Então eu digo com muita alegria que a gente caiu na graça da comunidade. Cadê o Neil Barreto? Neil Barreto perguntou isso aí, né? Parece que o Neil Barreto, né? Parece. Neil Barreto perguntou: meu amigo, se ela deixar de existir hoje, vai dar um luto muito interessante na comunidade. Para a honra e glória do Senhor. Quais os projetos? Não dá muito tempo. Você depois entre no site Instituto Solidari
O que é o Instituto Solidário? O Instituto Solidário é uma estratégia que a igreja, é uma ONG, é uma estratégia que a igreja criou para dar conta de uma resposta que Deus nos deu numa vigília de oração, quando a gente diz: Senhor, a demanda da nossa comunidade é muito grande e a gente precisa de recursos intelectuais, financeiros, pessoais. Mas na nossa cabeça era mais recursos financeiros. E Deus disse na vigília mesmo, a gente faz muitas vigílias, Deus disse assim para nós: o meu dinheiro está no bolso do mundo. E eu disse: oxente, que negócio é esse? Não é o dízimo? O dinheiro de Deus não é o dízimo? Não é assim que a gente... Não, o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. Aí depois a gente... Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. É uma esquizofrenia para saber qual é o dinheiro de Deus. Se é o dízimo ou se ele é dono do ouro e da prata. E foi quando a gente disse: opa, peraí, a gente quer operar o reino de Deus com dízimo? Pensando em dinheiro, exclusivamente em dinheiro. Então o Instituto Solidário, aí ele disse: não, meu dinheiro está no bolso do mundo. Então a gente vai ter que aprender a mobilizar esses recursos de Deus que estão no bolso do mundo. E o Instituto Solidário é uma ferramenta que a igreja criou para acessar dinheiro de Deus, recursos de Deus que estão no bolso do mundo. É uma coisa louca. Se você chegar lá a qualquer hora do dia, você vai ver, por exemplo, estrangeiro lá. Sempre tem um estrangeiro lá, que veio um muçulmano lá da Caixa Prego. Quem é do sertão sabe que Caixa Prego é mais longe do que a Caixa Bozó, 7 léguas. É longe. E o cara veio lá do Oriente, muçulmano, nunca tinha ouvido falar de Deus. E Deus saca esse sujeito de lá. Estou dando um testemunho de centenas. Deus saca esse sujeito de lá e joga ele dentro da dinâmica da Igreja Batista em Coqueiral, para ele servir e ainda voltar sabendo na prática quem é Jesus. Então, há uma pulverização muito interessante de parcerias, de recursos. Hoje a gente opera 14 projetos, atende direto e indiretamente a mais de 6 mil pessoas, diretamente, cerca de 2 mil pessoas nos projetos. Os projetos estão divididos em 3 programas. O primeiro programa é o programa que a gente chama de PCI, Programa de Cidadania Integral. A criança entra lá no contraturno da escola, dos 3 aos 9 anos de idade, vai até os 22, é um projeto longitudinal, e aí ela passa mais tempo do dia com a gente do que com qualquer outra pessoa, inclusive a própria mãe. Então é um negócio muito interessante que dá uns frutos tremendos. São hoje 900 crianças e adolescentes que cuida diretamente. E aí são 5 projetos nesse programa. O segundo programa é o programa de geração de emprego, renda, autoestima e resiliência. A gente tem 4 projetos de geração de emprego e renda, que a gente não só qualifica, mas joga para o mundo do trabalho, mas não é só isso. Aliás, isso é só uma coisa. A pessoa precisa entender o que é que o Senhor mais quer para a sua vida. Não é projeto por projeto, eu não vou ter tempo de explicar. E o terceiro é o 180 graus de desenvolvimento comunitário, onde a gente tem aí mais uns 4 projetos. Depois você olha lá no site, está um pouquinho desatualizado, mas dá para ter uma noção, onde a gente entendeu que precisa ser agente de promoção de desenvolvimento comunitário, que existe uma máquina de fazer miséria e que a igreja precisa conhecer essa máquina de fazer miséria e atuar nas raízes dessa máquina. institutosolidario.org.br. Sucesso. É uma frase que eu gosto de John Maxwell. Não há sucesso sem suor. Não há sucesso sem suor. Não há sucesso sem suor. Alguém pode pensar assim: rapaz, esse cabra aí deve ser uma máquina de planejamento estratégico, esse bicho deve juntar o povo e dizer assim: olha, agora a meta para o próximo quinquênio é essa e essa, e juntar todo mundo, setorizar e dizer: esse aqui é o setor de responsabilidade comunitária, esse é o setor de não sei o que, tarará, tarará. Eu desaprendi a fazer isso. Na época de seminário eu li dezenas de livros sobre liderança, planejamento estratégico, e Deus me disse na caminhada que não é isso não. Então hoje eu sou um sujeito que não faço planos mais. Eu não me empenho mais em fazer planos. Eu não me empenho mais em fazer planejamento estratégico. Eu não me empenho mais em traçar metas. Parece uma loucura isso, porque isso vai contra aquilo que a gente aprende como segredo do sucesso. Mas eu parei. Eu parei porque 10 anos depois eu vi que a igreja que Coqueiral se tornou era outra coisa perto da igreja que eu planejei, ou diante da igreja que eu planejei.
Então, qual é a minha grande neura hoje? Como é seu nome, homem? Desculpa. Renato. Qual é a minha grande neura hoje, Renato? Entender o sopro de Deus. Em oração, em submissão, em silêncio, em escuta, em vigílias, às vezes diárias, ficar calado na sala da minha casa, na hora que todo mundo está dormindo. Uma hora que eu gosto é de 3 às 5, porque ninguém liga para o pastor, não vem o WhatsApp, é massa, você não se distrai. E muitas vezes eu passo essas 2 horas calado, tentando dizer: Senhor, eis-me aqui, vai dizendo o que o Senhor vai fazer, e me posiciona como pastor dessa igreja no eixo da sua vontade. Então, parei de fazer planos e tenho devotado ou buscado devotar mais a oração. E oração silenciosa. Não a oração que eu digo a Deus o que eu quero. Essa é perigosíssima. Perigosíssima, porque eu sou um sujeito complicado para dizer a Deus o que eu quero. E se Deus inventar de fazer o que eu quero que Ele faça, eu estou quebrado. Mas do silêncio, de dizer: Senhor, eis-me aqui. O que é que na minha vida precisa ser ajustado? Diga a mim. Onde eu estou pecando aqui na minha santidade, diz a mim. E diga o que é que o Senhor quer para essa igreja. E aí, meu amigo, Deus sim faz planejamento estratégico. Aí Deus Deus me enche de coisa. Você planeja isso, faça aquilo, faça... Quando termino a madrugada que eu vou dormir, às vezes o sono nem vem, eu já vou direto para o computador, pega logo isso aqui, que isso aqui está fresquinho, saiu da padaria agora, o pão está quente, e vai. Então isso tem sido uma coisa que eu tenho aprendido a fazer. Se a gente quiser chamar isso de sucesso, e é sucesso, porque tem sido para a honra e glória do Senhor. Então, se é para a honra e glória do Senhor, vamos chamar de sucesso, né? Para a honra e glória dele. Mas não depende de mim, viu, Renato? Não depende de mim, não. De jeito nenhum. E se não tivesse mudado? Ai, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, não, rapaz. Eu não orei a Deus por isso, não. Tá louco? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu ia estar morto agora, né? Cansado, dizendo a Deus: Senhor, manda outra igreja para eu pastorear, né? Muda esse ministério, faz uma obra na minha vida. Senhor, traz um renovo, né? Então eu não sei te dizer, eu não me preparei para isso não, Renato. Infelizmente eu não sei te dizer como eu estaria, mas eu tinha certeza que ia dar em coisa boa, eu não tinha dúvida não. Não trabalhei pensando no fracasso, não. E o sucesso não é meu, né? É de Deus. É do Senhor. Porque se eu tivesse trabalhado pensando nisso, teria me quebrado todinho. Vixe, meu Deus. Deixa o Senhor cuidar da igreja dele. Eu só sou um Zé Mané que repassa as ordens. Deixa o Senhor cuidar da igreja dele. E a agenda, né? Alguém perguntou, estou terminando. E a agenda? Atualmente, nos últimos 3 anos, a agenda da igreja tem transitado em torno de um negócio que os adolescentes da igreja se nomearam de espiritualidade S3H2R. Coisa de adolescente, né? Nas minhas orações, o Senhor vinha me incomodando demais, e eu comecei a escrever coisas de 2 anos ali de vigílias e botar no papel, e Deus foi me mostrando o seguinte: um paradigma que a gente precisava mudar, precisar mudar não é de acordo com o que eu queria que a igreja fosse, mas com o que eu estava vendo que a igreja estava se tornando. É o que a gente chamou de paradigma de espiritualidade. A operação da nossa fé, ela está permeada por paradigmas. Paradigma é um conceito mental que ele é tão forte que eu não preciso pensar nele
para poder executar. É um conceito, mas é um conceito tão forte que eu não paro para pensar nele. A nossa espiritualidade está permeada por um paradigma que diz: domingo é o dia do Senhor, vamos para o culto receber. Não. Vamos lá, eu vou falar aqui para ver quanto é que o povo vai se animar, e a gente julga, por exemplo, a espiritualidade do nosso povo pela quantidade de glória no culto, se teve glória, se não teve. Como é que foi o culto? Foi frio, foi quente, não sentia a presença, sentia, muito sensitivo a nossa relação. E Deus começou a mexer no meu coração, tanto dando uma olhada para o que Ele estava fazendo na Igreja Batista em Coqueiral, porque hoje eu não quero muito saber o que Deus, o que eu quero fazer, é isso que eu falei, não vou mais falar nisso na questão anterior, mas também dando uma olhada para a igreja de forma geral. E eu percebi que a vontade de Deus é que a igreja desenvolva uma espiritualidade focada em 3 pés: santidade, serviço e simplicidade. S3, tá ligado? Santidade, serviço e simplicidade. Que Deus está querendo que a igreja seja santa, que Deus está querendo que a igreja seja serva, e que Deus está querendo que a igreja seja simples, por algumas razões, principalmente baseado na conversa de Jesus com o doutor da lei, quando ele vai propor a parábola do bom samaritano, que o camarada perguntou: o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: diga você. E ele diz, e Jesus aprova: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu corpo. Ou seja, ame ao Senhor teu Deus na integralidade da sua vida. Isso é santidade. Mas não é uma santidade que nos tira do mundo. É uma santidade que nos torna cada vez mais humanos. Eu vou só demorar um pouquinho nessa, mais 2 minutos e aí termina. Uma santidade que nos faz cada vez mais humanos. Cada vez mais gente. E aí eu percebi, mas que coisa. A igreja fica querendo uma santidade que eleve a igreja da terra para o céu, e Deus, no ápice da sua santidade, desce do céu e vem para a terra. Enquanto a gente está querendo fugir da lama do mundo, da sujeira do mundo, Deus encarna na Galileia, no mundo, no pior local do mundo, para Ele encarnar. Nasce numa manjedoura fedorenta, numa estrebaria fedorenta. Então, no ápice da santidade, Deus foi humano. E a gente, no ápice da nossa santidade, a gente quer ser Deus. É o contrário. E aí eu percebi que essa santidade, ela tem que ser adjetivada pela capacidade que nós temos de mergulhar no mundo sem se macular com o mundo. É o que a gente chama na Igreja Batista de Coqueiral de humanamente santos. Depois eu percebi que a gente, quando quer melhorar aquilo que a gente chama de discipulado, a gente faz a igreja conhecer mais sobre Jesus. E eu fui entendendo que discipulado não é fortalecido pelo quanto eu sei sobre Jesus, mas pelo quanto eu imito Jesus. E não dá para imitar Jesus sem ser imitá-lo no serviço. Então eu entendi que a raiz do discipulado não é o quanto eu sei, aprendo na EBD, mas é o quanto eu imito, eu sirvo. Agora, quando eu sirvo pelo poder que opera em mim do Espírito Santo, então não é mérito meu. Por isso que esse serviço tem que ser humilde. Porque se ele não for humilde, a glória não vai para Jesus. Tu falou de sucesso, meu irmão, isso não mexe, porque esse sucesso é de Deus. Eu não tenho sucesso nenhum. A minha meta na vida é me tornar inútil, servo inútil. Essa é a grande meta da minha vida, grande meta. Então, esse serviço tem que ser em simplicidade, porque eu sirvo a você, porque o poder de Deus manda eu servir a você. Uma vez, meu pai disse: meu filho, eu sei que você gosta de cuidar dos pobres, eu sei que você gosta de cuidar dos drogados. Desculpa aí, seu Messias, mas eu não gosto disso. Eu gosto de churrasco, de praia, de passear com minha família. Não, mas não sei o que. Não, seu Messias, eu não gosto disso. Eu faço isso porque o Senhor que habita em mim me impele a fazer isso. Então, se eu sirvo, eu tenho que servir em humildade, porque eu sirvo porque Ele manda eu servir. Então, humanamente santo e humildemente servo. E percebi que um grande mal da igreja é que ela está querendo operar o reino de Deus na lógica de Mamon. O reino de Deus na lógica das riquezas. Tanto é que os pastores dizem assim, rapaz, um pastor disse uma vez para um amigo meu: você sabe, né, a gente sem dinheiro não pode fazer nada. Aí o cara deu um passo para trás e disse: epa, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, não sem dinheiro. Mas é isso, a gente quer operar o reino de Deus na lógica de Mamon. Mas, Senhor, veja aquela igreja climatizada, a minha não é, por isso que o povo não vem e vai para lá. Isso é lógica de Mamon.
E a gente está de cabeça mergulhado nisso. Tanto é que um crente abençoado é o que mais tem, é o que mais ganha, e conta a bênção ao irmão, e a bênção é sempre material. Eu fui entendendo que a igreja precisa voltar a ser simples na sua raiz, e a gente chama isso de radicalmente simples. Então, uma vez eu comecei a pregar sobre isso, pregar sobre esses 3 pilares de um paradigma de espiritualidade, e aí eu disse para uns adolescentes e jovens: olha, o acampamento de carnaval desse ano eu queria que o tema fosse alguma coisa que a gente pudesse falar de um paradigma de espiritualidade onde a gente é humanamente santos, humildemente servos e radicalmente simples. Aí esses moleques são inteligentes demais. Pastor, tive uma ideia. Eu disse: que foi? A gente desenvolve uma fórmula e pede para a igreja ir descobrindo o que é, até chegar no acampamento e o senhor diz isso. Eu disse: que fórmula? S3, santo, serve simples, H2, humildemente e humanamente, e R de radicalmente. Esse negócio impregnou tanto, que uma menina um dia chegou com uma tatuagem aqui, S3H2R. Né? S3H2R. Eu disse: que foi isso? Eu disse: não, é para eu não me esquecer nunca que eu tenho que ser humildemente santa, humanamente santa, humildemente serva e radicalmente simples. Digo: bom, e se a igreja mudar isso daqui a 5 anos? Eu não posso fazer nada, mas eu quero viver essa espiritualidade. Essa é a nossa grande busca. A gente não está buscando ter tantos projetos sociais a mais daqui para 2020. A gente quer ser humanamente santo, humildemente servo, radicalmente simples. É isso que a gente está buscando. Qual conselho eu daria aí? É esse. Vamos ser S3H2R. Humanamente santo, humildemente servos e radicalmente simples, porque aí a gente vai voltar a se parecer com Jesus. Aliás, voltar não, porque a gente se parece. Aí a gente vai se parecer mesmo muito com Jesus. Terminou o tempo. Deus abençoe.